vitória de hoje, o que tu pode dizer que foi agregado dos 10 dias parado? E a partir de agora, o que pode colocar em risco o Grêmio chegar entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro? A gente acreditar que já chegou. Eu acho que esse é o maior risco que a gente corre. Fizemos um jogo muito bom, classificou muito bom. E o que eu achei de importante foi principalmente já a nossa adaptação à característica do Bobô, ao jogo do Bobô. A gente conseguiu manter a nossa construção de jogada sob os mesmos princípios da posse, aproximação, saída em apoio, e ter a presença do Bobô dentro da área, empurrando a primeira linha do Santos, permitiu que o Luan, Juliano, Douglas conseguisse flutuar e na amplitude, daí com nossos laterais, a gente conseguiu criar umas jogadas muito importantes, que começou muito cedo. Um dos propósitos era que a gente conseguisse pressionar o Santos e com 2 minutos a gente já havia criado 2 oportunidades. Foi um jogo com 2 tempos diferentes no sentido da característica do jogo. Um que a gente propôs mais o jogo, teve mais a bola. Fizemos um gol de bola parada, onde a gente treinou bastante essa semana. Com a parada, a gente consegue fazer mais treinos nesse sentido. E no segundo tempo, onde o Santos, pela qualidade do jogo, pelas mudanças que o Dorival promoveu, empurrou um pouco a gente para dentro do campo. A gente marcou algumas vezes num bloco mais baixo e na nossa saída, aí sim, a gente já não estava mais conseguindo fazer a bola parar no meio campo e prosseguir a jogada. Então eu promovi a entrada do Pedro para a gente pegar essa bola às costas em velocidade à medida que o Santos estava dentro do nosso campo e conseguimos empurrar novamente o Santos para dentro do seu campo. Foi um bom jogo, como eu disse, com características diferentes. Os 10 dias foram importantes, deu para ver bastante coisa do que a gente colocou nesses dias de treinamento. No final do jogo, Roger, os jogadores destacaram justamente essa nova característica, essa adaptação ao futebol do Bobô. Triangulações, troca de passes, tudo aquilo que já acontecia, mas levantamento para a área, a bola erguida. A partir de agora, esse é o Grêmio do técnico Roger Machado, um time que vai erguer mais a bola com o Bobô de titular? Pode ser. O Bobô está merecendo uma sequência. Assim como eu dei a sequência para outros jogadores que vinham se destacando, talvez o Bobô tenha sido o único que não conseguiu uma sequência maior de jogos. Entrou em um ou outro compromisso, fez gol, deu assistência, tem nos ajudado bastante. O bom de tudo isso é que a gente conseguiu nesse período agregar uma qualidade, com a característica do Bobô, porque eu falei ainda na coletiva de ontem, no pré-jogo, que às vezes que o Bobô jogou, por como a gente não havia tempo para treinar dentro da sua característica, foi solicitado a ele que ele fugisse um pouquinho dela, saísse um pouco para a gente conseguir ter aproximação em troca de passe, e em alguns momentos ele não estaria dentro da área. E o ideal é a gente aproveitar na plenitude a característica do jogador. É possível sim, o desejo de dar uma sequência para o Bobô, mas também eu jogo muito em função da característica do jogo e do adversário. Roger, o Grêmio se consolida na terceira colocação com 55 pontos, está a 9, segue a 9 do líder Corinthians e agora a 9 do quarto colocado Santos. Se é que dá para mensurar o quanto o Grêmio ainda disputa o título brasileiro com o Corinthians e com o Atlético Mineiro e o quanto o Grêmio já está na Libertadores de 2016. Então, acho que se a gente desistir do título, eu acho que a gente perde força nessa reta final da competição. Eu não posso falar para o meu torcedor que eu abri mão do título mesmo que o Corinthians esteja 9 pontos à nossa frente. Imagino também que aqueles que estão a 9 pontos de nós que estamos em terceiro não podem abrir mão de tentar buscar essa vaga até o final, até porque tem muitos pontos a conquistar. Eu acho que eu volto a frisar o que eu disse antes na reunião, antes da entrada em campo. Se a gente entender que essa pontuação que a gente fez nos deixa confortável e nós já estamos automaticamente com a vaga garantida, a gente para. A gente tem que buscar jogo a jogo. Passou uma final, agora virão outras 8, jogos importantes e que vão decidir o nosso futuro. Ô Roger, tendo o Bobô, o Luan hoje começou pelo menos jogando pela esquerda, onde já esteve o Pedro Rocha, o Fernandinho. O Luan foi a grande surpresa do teu time no início da campanha, até recentemente. O que você ganha em relação aos outros dois que jogaram pela esquerda, com o Luan atuando como jogador mais de extremo?
Como qual os outros dois? O Fernandinho e o Pedro Rocha, que já jogaram por A aquele diferença lado ali. do jogo deles, o que eu ganho? O que o Luan te dá de Então, diferença? o que o Luan me dá? O que eu pedi para o Luan? A orientação é dizer, Luan, tu não é meu ponto esquerda. Né? De posse de bola, eu preciso que tu flutue as costas do meio campo adversário para pegar essa bola e daí sim da tua individualidade a gente conseguir criar. Né? E quando a gente conseguir chegar no terço final com a tua amplitude, tu consiga ter a vitória pessoal. Mas não posso abrir mão da tua entrada na área. É providencial para a gente. Eu vou ter um jogador mais à frente, que é o Bobô, que vai chamar a atenção e desviar o foco de dois zagueiros, e é justamente nesses momentos que espaço que abre que os jogadores vindo de trás podiam ocupar. Funcionou muito bem, eu gostei. Gostei porque o Luan não se resignou a jogar apenas aberto do lado esquerdo, veio para dentro, flutuou, entrou na área, por vezes trocou de lado até mesmo. O Juliano também ocupou muito esse espaço. E dentro dessa situação eu consigo ter uma amplitude no terço final, não só com meus beiradas, meus laterais dão essa amplitude. O Galhardo deu muito hoje, o Marcelo também pelo outro lado. E eu tive a presença que eu fomentei para esse jogo, eu precisava de um dos volantes à frente da linha da bola. O Wallace foi visto, né, fazendo jogada de ultrapassagem, eu preciso ter mais gente. E nesse momento a gente precisa usar um pouco mais, né, porque a diferença que nós precisamos tirar, né, daqueles que estão na frente é grande. Né, e para isso a gente precisa ser um pouco mais ousado. Roger, tu já disse que pretende dar uma sequência para o Bobô, isso é interessante, mas como é que tu vai fazer, e me entenda, tu jogava antes sem um cara mais fixo, e tu conseguia, a gente até gostava muito de um futebol moderno, onde todo mundo corria, todo mundo marcava, os jogadores entravam na área, saíam e tal. Como é que tu vai fazer para não ficar só o famoso chutão, colocar na área, ou só o cruzamento? Como é que tu pretende mostrar para os jogadores que todo mundo pode jogar naquele sistema mesmo com o Bobô? Tem como fazer isso? Como é que foi o primeiro tempo hoje? Então é assim que eu vou gostar que se repita. Né? Funcionou hoje. Né? Eu tenho uma das imagens que eu mostrei para nós jogadores no intervalo. Ela tem 2 minutos de posse de bola em triangulação e apoio invertida de corredor e infiltração pelos lados do campo com um Bobô nessa função. Como eles são características diferentes, mas, como eu disse, talvez interfira no terço final do campo, na finalização da jogada. E eu vou ter um jogador de área ali. O fato de jogar com um falso 9 não é todo o segredo do sucesso que a gente teve até agora. É uma engrenagem que funciona em torno disso. Eu acho que eu agrego. Porque o que eu tenho, como eu disse, por vezes, né, defensivamente, o que eu não quero que a minha defesa faça, eu quero que proporcione ao adversário. Quando tem um jogador dentro da área, o que ele quer? Ele quer empurrar minha primeira linha quanto mais para trás, né, para permitir que os jogadores flutuem atrás da linha de volantes. Né? Então é isso que eu quero que o Bobô faça. Empurre, né, permitindo que os zagueiros vão junto com ele e crie esses espaços das costas. Isso foi muito bem cumprido hoje. Então não tem segredo. Quando há pouco de tempo para trabalhar e você consegue fazer isso, tranquilo, funcionou muito bem. Né? No segundo tempo, menos um pouco, muito mais pelo acréscimo do jogo do Santos, que entrou um pouco para dentro do nosso campo e pela qualidade dos jogadores nos impôs dificuldade. Roger, você disse que o Grêmio não pode abrir mão de disputar o título enquanto houver possibilidade. Isso significa que nesse sprint final é possível que, principalmente fora de casa, o Grêmio seja um pouco mais ousado, buscando as vitórias que possam diminuir essa diferença para o Corinthians? Eu sempre costumo fomentar na minha equipe que joga da mesma forma dentro e fora de casa. Por vezes, como eu disse, a estratégia que muda um pouco. E daí, em alguns momentos, parece que tu está sendo defensivo, né, porque tu está marcando um pouco mais abaixo, um bloco um pouco mais abaixo, mas tu está tentando atrair o adversário para jogar as costas dele. Em alguns momentos, a gente também marca alto jogando fora de casa. Eu preciso retirar esse número, né, de pontos que há na frente e, sem dúvida, a gente tem que atacar com o maior número de jogadores, né, definir as jogadas sempre quando possível, mas nunca se descuidando do sistema defensivo. Roger, eu queria que tu falasse um pouco mais da diferença do primeiro para o segundo tempo, principalmente porque a gente viu o Santos, como tu falou agora há pouco, tomar conta do campo do Grêmio. O que fazer para neutralizar ou tentar neutralizar quando isso acontece? Então, o Santos cresceu no jogo, faz parte, é um embate dentro de campo. Né? O Dorival fez essas ponderações, passou essas instruções e o Santos voltou um pouco melhor. Né? Mas
também nós marcamos um pouco mais baixo, retomamos a bola, aí sim, nós não estávamos conseguindo fazer a nossa organização ofensiva e em alguns momentos devolvia a bola para o Santos sem que a gente tivesse passado da intermediária. A bola não estava conseguindo organizar essa saída, com o Santos com uma defesa bem alta dentro do nosso campo. Então, daí entra a minha figura, do James, que é da gente entender o que está acontecendo, e colocar um pouco mais de velocidade, aí sim tirar a referência dos dois zagueiros, trazendo o Luan para pegar essa bola e para girar e acionar as velocidades que a gente vai ter às costas de uma linha alta. E funcionou, porque a gente novamente empurrou o Santos para dentro do seu gol, porque se o adversário está dentro do seu campo, você rouba a bola e não consegue organizar as suas ações ofensivas, o adversário ele se sente confortável naquele jogo. Você precisa ocupar suas costas em profundidade para que ele volte a ter medo e se preocupe um pouco mais defensivamente. Roger, em determinados momentos da partida, o Bruno Grassi foi exigido e ele deu conta do recado, conseguiu mostrar ali em algumas intervenções durante a partida. Como é que tu enxergou essa atuação do Bruno Grassi, que vai ter que, provavelmente, dependendo da tua escalação, aí, ficar mais algumas partidas como titular no gol do Grêmio? E também uma outra pergunta em relação ao público. Hoje, 10.500 torcedores vieram apoiar o Grêmio com todas essas dificuldades do tempo. E o que tu planeja já para domingo, aí, ter o apoio da rapaziada no domingo contra a Chapecoense? Bruno foi muito bem. Me recordo quando jogador ainda, a grande tranquilidade de quem joga próximo ao goleiro é tu não precisar olhar para trás quando a bola passa pela gente. E isso é uma grande... Ele foi muito seguro, deu para perceber nossas ações dentro de campo. Quando foi exigido, interviu tranquilamente, fez um grande jogo. Com relação ao público, eu acho que foi um grande público pelo contexto do dia, pela toda essa chuva. Os torcedores fizeram um grande esforço para vir ao jogo. A gente acredita que no final de semana o tempo deve estar melhor e desde já a gente procura chamar o nosso torcedor, que é muito importante nessa reta final, ele está junto conosco, nos incentivar, como foi hoje. Quem veio ao estádio nos incentivou bastante. É muito importante nesse momento.